Então vamos começar aqui uma aulinha hoje de eletricidade aqui comigo, com o professor Luiz Carlos, e vamos logo para a questão aí na telinha. Acompanha aí na telinha a questão. Quando lemos uma matéria sobre usinas hidrelétricas, frequentemente deparamos com a unidade kVA. Trata-se de uma unidade de medida de... Aí vem as opções: carga elétrica, corrente elétrica, diferença potencial, energia ou potência, tá? Então são as opções. Então vamos reler a questão aí. Quando lemos uma matéria sobre usinas hidrelétricas, frequentemente deparamos com a unidade kVA. kVA. Trata-se de uma unidade de medida de... Então, primeiramente, vamos ver o que é que tem aí de importante para a gente relembrar sobre esse assunto. Ó. Quando lemos uma matéria sobre usina hidrelétrica, hidrelétricas, né? Alguns chamam hidroelétricas, tá certo? Mas é a junção aí do hidro de água para a geração de eletricidade. Então, vem aí as hidrelétricas, ok? Para cá, vestibulando, para cá. Olha, vestibulando. As usinas hidrelétricas são aquelas em que a gente consegue obter energia elétrica a partir da queda d'água, tá certo? Então nós vamos já ver aqui uma figurinha como é que é gerado essa energia na hidroelétrica, tá certo? Então falou em hidroelétrica ou hidrelétrica, eu sei que é a obtenção da energia elétrica através da queda d'água. Aqui no Rio Grande do Norte a gente usa a maior parte da energia através de Paulo Afonso, lá na Bahia. Então lá foi feita a barragem, aí a água desce por um tubo, tá certo? Gera uma hélice que tem lá embaixo, tá? Então a água, quando passa ali com velocidade, gira uma hélice. Essa hélice tem um ímã ao redor de um fio. No caso mais prático, geralmente são os fios, as turbinas girando ao redor do ímã. E quando a gente tem um movimento de uma espira, de vários fios, de uma espira se movimentando próximo de um ímã, quando há movimento relativo entre um ímã e uma espira, então aparece a eletricidade. Então na hidroelétrica, a queda d'água, ela serve exatamente para movimentar a turbina para criar esse movimento entre as espiras, entre o fio e o ímã. Na hora que você consegue gerar um movimento entre uma espira e um ímã, você tem eletricidade. Então a hidroelétrica aproveita a queda d'água. Existe também a eólica, que pega o vento gira uma hélice, essa hélice está presa ao mesmo gerador lá, onde tem um ímã e tem uma espira, e o vento gira essa hélice está presa, ligada lá aos fios que estão girando ao movimento relativo próximo de um ímã, então gera eletricidade. A energia nuclear, como é que se obtém? Sai aquela energia nuclear, aquela mesma da bomba atômica, aquece uma caldeira, nós vamos já ver aqui, onde lá existe água, essa água é transformada em vapor, passa por uma turbina, o vapor faz essa turbina girar, o mesmo princípio daqueles trem Maria Fumaça, que o carvão queimava, aquecia uma banheira lá, uma caldeira lá com água, saiu o vapor d'água, girava essa turbina, a turbina movimentava as rodas e o trem andava. Então a usina nuclear é a mesma coisa, sai aquela energia que nós vimos da bomba atômica, aquela energia aquece a caldeira com água, essa água é transformada em vapor, passa por uma hélice, faz essa hélice girar, aí lá tem um movimento relativo entre o ímã e um fio e aparece a eletricidade, tá certo? Lembrando que a energia nuclear ela é obtida, nós já fizemos isso aqui, pela quebra do urânio. Quando quebra o urânio, a massa anterior do urânio junto é maior do que a massa dos dois pedaços do urânio quebrado, tá? E essa massa que é maior, desapareceu e foi para onde? Foi convertida em energia pela equação de Einstein, energia é variação de massa vezes C ao quadrado, que nós já fizemos aqui exercício e vamos ter oportunidade ao longo aqui desses 2 meses, até o vestibular, né? Até o início lá de dezembro, a gente voltar com essas questões aqui. As usinas térmicas, às vezes aqui em Açu, próximo, utiliza usina térmica. Como é que funciona a usina térmica? É através da queima do carvão ou... também pode ser do gás natural, queimando gás natural numa caldeira, aquece aquela água se transforma em vapor, aquele vapor gera uma turbina, essa turbina está ligada lá a um ímã e uma espira em movimento, e quando eu tenho um ímã e uma espira em movimento, gera eletricidade, ok? Então antes de responder a questão, olha aí na telinha rapidamente, que vocês vão ver aí a usina hidrelétrica, por exemplo, como ocorre lá em Paulo Afonso. Está aqui a represa, ó,
a água presa aqui, ó, tá certo? Beleza? Essa água, aqui existe uma comporta, um canal, ó. Então, esse canal aqui, a gente tá vendo aqui baixinho, mas é profundidade, uma profundidade boa. Então, essa comporta aqui, esse portão aqui, ele levanta, tá? Quando ele levanta, a água desce. A água vem por aqui, ó, passa por essa turbina aqui, ó, gira essa turbina. Essa turbina, vocês estão vendo aqui, tá preso a esse gerador, tá certo? E aqui eu tenho no gerador um ímã em movimento ao redor de um fio. Aí sai o quê? Sai energia elétrica. Lógico, a água passa, gera hélice, a turbina gira e volta lá para o rio, tá certo? Ó, você pegando essa figura aí da hidrelétrica, na realidade, né? Essa aí é até a hidrelétrica de Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo, tá certo? Observe que aqui tem a água, aquela água que passou pela turbina, sai, ó, e volta aqui para o rio, tá certo? Aqui seria o rio, tá? Aquele rio que a gente viu. Então, é dessa forma aí que a gente obtém a parte da eletricidade, beleza? Ó, então, vem aqui, como eu disse, essa comporta, abre, a água passa por aqui, ó, passa por esse canal aqui, tá certo? Aí a água gira a turbina e aí gera eletricidade. A mesma coisa ocorre, ó, na fonte térmica aqui, ó, numa usina termoelétrica, tá certo? Pode ser a queima aqui onde eu estou botando, pode ser a queima do carvão ou do gás natural, tá certo? Então queima aqui o carvão, o gás natural, aquece essa água que está aqui na caldeira, ó, vocês estão vendo aí a caldeira, aqui dentro dela eu estou pintando aí de vermelho, ó, tem água. Então esse fogo aqui, ó, que vocês estão vendo, a queima do carvão ou do gás natural, esquenta essa água é transformada em vapor, ó, vem por aqui, ó, sobe, ó, em forma de vapor, faz essa turbina girar, tá certo? Essa turbina girando, aí tá aqui o gerador, ó. No gerador tem aqui um ímã em movimento ao redor de um fio, e um ímã em movimento ao redor do fio sai eletricidade, ok? Aí esse vapor que passa aqui, que gira essa turbina, volta para cá, ó, é esfriado aqui pelo rio, aqui tem um rio, é esfriado e vem de novo aqui em forma de água. Aí começa todo o processo de novo, é aquecido, vapor, gira a turbina. O importante é fazer essa turbina girar, ok? Vamos ver aqui na termonuclear, ó, a usina nuclear. O que é que ocorre? A mesma coisa, tem que mexer essa turbina aqui, ó. Tem que mexer essa turbina. Então ele pega essa água que aqui está, ó. Aqui tem um recipiente aqui com água, tá certo? Então a energia nuclear está aqui, as pilhas nucleares, ó. A energia nuclear aquece essa água se transforma em vapor, sobe, faz essa turbina girar. Quando ela passa aqui, ela faz essa turbina girar. Aqui é o gerador, onde está o ímã e um fio, o ímã e o fio em movimento, aí aparece a nossa corrente elétrica, a nossa rede elétrica. Então o importante é criar o movimento da turbina, tá certo? Ó, eu botei até aí no desenho, ó, se eu tenho aqui um fio, ó, tá aqui o fio, uma espira, e eu tenho aqui o ímã, se os dois estiverem parados, não gera eletricidade. Agora, se eu tiver um movimento relativo entre eles, ou seja, a espira parada, o ímã em movimento, aparece a eletricidade. O ímã parado, a espira se movimentando, aparece a eletricidade. E os dois se movimentando, né, havendo movimento relativo, os dois se aproximando, tá? Aí nós vamos ter aí, ou os dois se afastando, nós vamos ter geração de eletricidade. Então é necessário que ocorra um movimento relativo, ok? Nessa figura aqui do lado também, ó, eu tenho aqui o ímã e tenho aqui uma espira. Para ter corrente elétrica eu tenho que ter o movimento. Então se esse ímã aqui, quando ele vai ou volta, tá certo, vai gerar eletricidade. Se o ímã parar, não tem eletricidade. Então por isso que é necessária a queda d'água para fazer esse ímã estar em movimento. Então isso aqui, ó, que vocês estão vendo, esse ímã e esse fio, é exatamente o que tem lá no gerador, ó. Voltando lá na figura, ó, é o que tem aqui no gerador elétrico. Então esse ímã e o fio está aqui no gerador. Aí é necessário que a turbina movimente eles dois. Para movimentar tem que vir o vapor d'água ou a queda d'água, a água passando aqui e girando aqui essa turbina, ó. Girando essa turbina, lá dentro do gerador está o ímã em movimento, ok? Então é importante, vestibulando, que ocorra o quê? Ocorra o movimento relativo entre o ímã e a espira. Se ficar assim parado os dois, ó, se ficar parado, não tem
eletricidade. Então lá em Paulo Afonso a água está correndo direto, movimentando a turbina direto. O que é que a turbina faz? Ele pega, a turbina está, por exemplo, ligada à hélice lá, ó, está ligado a essa espira, faz essa espira girar, tá certo? Se ela está girando, a água passa por aqui, ó, movimenta essa hélice, tá certo? Se essa hélice aqui de baixo ela se movimenta, então vai fazer com que essa espira gire, essa espira girando vai ter movimento, aí não vai estar mais parado, vai ter movimento, gera eletricidade. Então ou a espira se movimenta ou o ímã se movimenta. Se movimentando um, vai gerar eletricidade, ok, vestibulando? Então não esqueça isso daí, eu só tenho eletricidade quando ocorre o quê? O movimento relativo. Então por isso que tem que ter uma turbina para fazer esse movimento aqui, ok? Ou empurrar e afastar o ímã, ou ficar girando a hélice. Beleza, vestibulando? Então é isso que ocorre lá em Paulo Afonso. Então vamos voltar para a nossa primeira questãozinha lá, questão teórica, que é importante também aí para a gente matar essa questão para a turma de humanas. Vamos repetir. Quando lemos uma matéria sobre usinas hidrelétricas, frequentemente deparamos com a unidade kVA. Trata-se de uma unidade de medida, pessoal, K. Lembre-se que K não é uma unidade. K vale 1000 ou 10 a terceira, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho 1 quilograma, eu tenho 1000 gramas, porque o K vale 1000. Quando eu tenho 1 quilômetro, eu tenho 1000 metros, porque o K vale 1000, tá certo? Então, se eu tenho o K aí, eu não vou me preocupar com K, porque eu sei que K é só um número, tá certo? É uma constante, vale 1000. Eu vou me preocupar com que unidade? Com V e A, ó, com volts, tá? E com A de amperes. Eu tenho que me preocupar com esses daí, tá? Quem é A e quem é V. Então eu tenho aí A e V, tá? Volts e amperes. Ora, vestibulando, o que é que vocês aprenderam? Olha para cá, vem aqui comigo. Vocês aprenderam que volts e ampere significa exatamente voltagem e corrente, tá certo? Voltagem, DDP, diferença de potencial, é volts, e ampere é a corrente aí. Então nesse problema aí, se você voltar para lá, ó, vamos lá para a telinha agora. Eu tenho, ó, volts, não foi isso que a gente viu? A voltagem, e A significa ampere, tá? Então o que acontece? Eu tenho volts e ampere. Se eu tenho volts e ampere, na verdade, as unidades que eu vou ter aí vai ser volts é DDP, é V, amperes é corrente elétrica. Então, na verdade, ele está perguntando V vezes I dá o quê? Tá? V vezes I dá o quê? Por que V? Porque é volts, por que I? Porque é ampere. Então, eu tenho tensão e corrente. Se eu tenho tensão e corrente, vocês viram que isso é igual a potência, tá? Ó, para cá, para cá, para cá. Aquelas três formas que você viu bem em sala de aula. A potência P é igual a tensão vezes a corrente. Quando eu tenho um aparelho puramente resistivo, por exemplo, um chuveiro elétrico, se você abrir um chuveiro elétrico, você só vai ver uma mola lá dentro. Tipo uma mola daquela de caderno. Você vai ver só uma mola lá dentro. Então, para o chuveiro, além de eu ter P igual a V vezes I, eu posso utilizar também potência igual a R vezes I ao quadrado, resistência vezes a corrente ao quadrado. Como posso usar também P igual a V2 sobre R, a tensão ao quadrado dividido pela resistência, porque essas duas fórmulas eu uso quando eu só tenho resistência no aparelho. Na televisão existem outros componentes, a gente não vai utilizar. Mas potência é V vezes I, tá? Por exemplo, quando você vai instalar uma nova apartamento, um edifício com vários apartamentos, uma nova indústria, ele faz uma estimativa da potência que aquele prédio vai utilizar, porque essa potência vai ser requerida na COSERN. Então a COSERN tem que garantir que vai ter transformadores, né? Falando aqui numa linguagem mais fácil, para não entrar em detalhe, ao longo do tempo a gente vai melhorando isso, mas a COSERN vai garantir que aquela indústria ou que aquele novo edifício ele vai realmente receber energia suficiente para suprir essa potência requerida por esses edifícios, tá? Então, Natal, por exemplo, quando vai lá, pede a CHESF, né, que lá através da hidrelétrica que gera eletricidade, então a CHESF tem uma ideia da potência que a cidade de Natal vai requerer, então ele tem que alimentar a cidade do Natal.